Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos lipídios. Então, os lipídios são o que a gente chama, popularmente de gordura. Na verdade, existem vários tipos de composições. Então, a primeira questão que a gente não pode esquecer é que é um composto orgânico. Então, nós extraímos os lipídios de fontes, de animais ou de vegetais. Então, é um composto orgânico e é também um composto apolar. Portanto, dificilmente são compostos que vão conseguir ter tantas afinidades aí com tantas substâncias, com a água nem pensar. Então, aqui no caso, eles vão ter dificuldade de fazer substâncias tão diferentes, por isso que eles são bem característicos e bem específicos. Eles são classificados, nós temos os esteroides. O principal esteroide que a gente tem no corpo é o colesterol. Então, o colesterol, ele na verdade ele é produzido pelo nosso fígado e também a gente retira de fontes de carnes animais. Então, no caso, ele tem um papel importante no controle, na regulação de várias atividades, principalmente as hormonais. É muito comum, a gente quando fala em esteroides, a gente lembra dos esteroides anabolizantes, muito uma prática aí das academias para ganhar massa muscular. No caso, como eles são metabolizados no fígado, isso em excesso vai comprometer todo o processo da atividade em si metabólica do fígado e isso vai gerar uma alteração nos sistemas. Então, por isso que existe todo um controle, o mesmo deveria ter aí todo um controle no uso em relação a esse tipo de lipídio. No caso, os glicerídeos são os óleos, que a gente tem aí comuns, óleos ou as gorduras. Então, as manteigas, margarinas, os óleos que a gente utiliza para poder cozinhar. Então, na verdade, são os glicerídeos. A diferença entre eles, entre o óleo e a gordura, está no ponto de fusão. Então, cada um tem um ponto diferenciado, mas na verdade todos eles são os glicerídeos. As ceras, elas são muito importantes, principalmente dentro dos processos dos vegetais e das abelhas, Nos animais elas acontecem muito nas abelhas. Nos vegetais elas têm uma função de impermeabilização. Então muitos vegetais eles acabam utilizando, produzindo essas ceras para que eles evitem, por exemplo, de perder água. No caso das abelhas, elas produzem a cera para poder fazer as colmeias, Então são lipídios, esses indivíduos acabam produzindo e tem uma função aí dentro do contexto da biologia. No caso, os carotenoides estão relacionados com a pigmentação dos vegetais. São pigmentos alaranjados, vermelhados. A cenoura, por exemplo, é riquíssima em carotenoide, então ela é bem laranja, Então esse pigmento, ele é solúvel em óleo e ele principalmente é responsável pela formação de vitamina A. Então ele é um dos mais importantes aí dentro da estrutura dos lipídios. E também nós temos os fosfolipídios, que nada mais é do que um glicerídeo ligado a um grupo fosfato, e isso está bastante presente nas biomembranas. Então, por isso que a gente consegue ter aí uma certa polaridade, e isso faz com que ocorra uma seleção, Ele consegue selecionar as biomembranas das células, elas conseguem fazer seleção de moléculas, de entrada e saída aí de moléculas importantes para a sua atividade. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido os lipídios. O vestibular trabalha bastante essa questão das associações, principalmente de esteroides, que tem se falado muito na questão do uso indevido nas academias ou por esportistas. Então, toda essa parte de atualidade com certeza entra nesses processos. E vocês sabendo diferenciar e tendo os conceitos, fica mais fácil, mais tranquilo. Boa sorte, bons estudos, até um próximo encontro.